Olá pessoal, a atividade dessa semana, matemática, né? É do Aprender Sempre, vai ser uma atividade bem curta sobre grandezas inversas e sobre razão. Pensando sobre a proporcionalidade inversa. Inverso o que é? O direta, quando eu tenho duas grandezas, quando aumenta as duas, aumenta uma, aumenta a outra. Na inversa é assim, ó. Quando eu diminuo uma, a outra pode aumentar. Quando eu aumento uma, a outra pode diminuir. Por exemplo, a velocidade de um carro de 5 km por hora, de alguém por 5 km por hora, o tempo vai ser 6 horas. Se for diminuir essa velocidade, eu vou aumentar o tempo. Se eu diminuo a velocidade para chegar em um lugar, eu aumento o tempo que eu vou chegar. Então, neste caso, o tempo vai aumentar para calcular. Para calcular isso, multiplicamos linha reta. Na atividade passada, grandezas diretamente proporcional, eu multiplicava em x, né? Aqui eu multiplico em linha reta. 5 vezes 6, 30. 3 vezes x, 3x. Passo dividindo, então aqui seria 10. Isso é proporcionalidade inversa. E agora vamos explicar o exercício que vocês vão responder essa semana. Essa semana e a semana que vem. Observe a informação a seguir. Para construir a cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários levaram 48 dias. Então, 25 operários, dias 48. Se fosse construir uma cobertura idêntica a outra quadra, se eu aumentasse a quantidade de operários, eu vou diminuir os dias trabalhados, que eu estou aumentando a gente trabalhando. Como que eu calculo isso? Multiplico linha reta. 30 vezes x igual 25 vezes 8 vezes 48. E aí vocês acham o valor de x, né? Seria multiplicar em linha reta, ó. Esse vezes esse, né? E aí, e o 30 funcionário vezes x. E aí é só vocês resolverem, né? Fica 30x igual 25 vezes 48. No exercício 2 é a mesma coisa. Para paginar um livro com 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. 280 páginas, 45 linhas. Se colocarmos 30 linhas em cada página, eu vou diminuir as minhas páginas. Aumentei. Se eu diminuir as minhas linhas, eu vou aumentar as minhas páginas. Como que eu calculo? Igual ao anterior. Mesmo esquema do anterior. Vou multiplicar a linha reta e achar o valor de x. É só para montar esse aqui, ó, para vocês terem uma ideia, que eu não montei no outro. Ó, rapidinho, ó. Se eu multiplico em linha reta, 30 vezes x, 30x igual ao outro, ó. O outro eu não montei, vezes 45. E aí, 30x igual 280 vezes 45. Como que é? Quanto dá isso? Vamos dar um tempinho para a gente calcular isso. 280 vezes 45. 12.600. E aí estou multiplicando 30 aqui, passo dividindo. O resto é com vocês. Próximo exercício, aí já muda. Nós fizemos de grandezas inversamente. Isso aqui é razão. É bem tranquilo. Deixa eu só tirar um. Razão. Você divide habitantes por área. Então você divide um pelo outro. Primeiro que eu estou falando pelo segundo. Vamos entender isso aqui. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE,
São Paulo é o município mais populoso do Brasil, com cerca de 12.325.232 habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro, com aproximadamente 6.747.815 habitantes. A densidade demográfica é a grandeza obtida pela razão, olha aqui que está grifado em vermelho, entre a quantidade de habitantes e a área territorial. O que é razão? É a divisão. Razão é divisão. Que seria então quem? O primeiro, grandeza que eu falei, quantidade de habitantes, dividido pela área territorial. Considerando que e nos informa quão povoado esse local. Considerada, nos vai informar quão povoado esse local. Observa as informações referentes aos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. As informações que vai ter aqui, a densidade vai ser o cálculo. A densidade é o cálculo da divisão da quantidade de habitantes pela densidade, pelo tamanho da área. Com esses dados, determine a densidade demográfica. Você vai dividir esse por esse e vai colocar, achar a densidade demográfica e responder lá no formulário. Demográfica. De ambos, e escreva um breve comentário o que você entendeu sobre a densidade demográfica comparando São Paulo com o Rio de Janeiro. Certo? Não é difícil. Vocês vão ter que escrever só um pouquinho lá no formulário. Então vamos ao próximo. Próximo é razão e proporção. Entrega Bem é uma empresa brasileira de transporte. Em 2020, por causa do período de pandemia do coronavírus, a quantidade de entregas mensais realizadas pela Entrega Bem aumentou significativamente. Diante deste contexto, o proprietário optaram para expandir os locais de alcance de sua empresa. Então assim, já havia uma rota de disponibilidade para entrega em localidades de 400 a 700 km de distância da sede. Da mesma maneira usada, resolveram acessar também locais de 1.200 km. Estão planejando ampliar essas condições. Que a nova distância seja proporcional, ela tem que ser proporcional, tá? Então como que eu faço isso? Eu coloco proporcional, eu vou achar qual vai ser a nova distância. Eu vou falar 400 é o primeiro local, 700 na parte de baixo, igual 1.200 sobre x. Multiplico em x e acho o valor de x. É a mesma coisa aqui, olha essa parte de proporção aqui. 3 nono proporcional a 4, 12. 3 nono proporcional a 4, 12. Como que eu sei? 3 vezes 12, 36. 9 vezes 4, 36. É a mesma coisa aqui. Eu tenho que achar um valor de x que eu multiplique em x e seja proporcional. Certo? E agora o exercício 5. Estima-se que em linha reta a distância da cidade de São Paulo até o Rio de Janeiro é de aproximadamente 430 quilômetros, né? E enquanto Brasília tem-se cerca de 873 quilômetros. Então vamos lá. De São Paulo até o Rio 430, de São Paulo até Brasília 873. Veja a representação dessas informações no mapa e determine a razão entre as medidas de segmento que representa a distância em linha reta de São Paulo até o Rio de Janeiro e até Brasília, respectivamente. O que essa razão informa? Razão. Então vamos lá. Razão menor dividido pelo maior. O que você vai fazer? Você vai dividir 430 por 873 e 430 e vai dividir 430 por 173 e vai informar qual é a razão que tem ali, certo? Entre essa divisão de um pelo outro. Então sempre a razão é o menor pelo maior. Você vai calcular isso aqui para mim,
Bônus, pessoal. Cada exercício vale 2 pontos. Se você errou um, você tem esse bônus para você conseguir aumentar a sua nota. Olha que legal. Deixa eu arrumar aqui. Um prêmio em dinheiro, olha só esse aqui, será distribuído entre os funcionários de uma empresa como bônus de final de ano. Inicialmente seriam R$50 mil, dividido igualmente entre os 20 funcionários. Acontece que às vésperas da confraternização houve o anúncio de que 5 dos funcionários mais antigos receberiam o valor dobrado. Dessa forma, se essa alteração acontecer, quanto receberá cada colaborador dessa empresa? Então, você tem 20 funcionários. Se fosse todo mundo ganhar igual, dividia 50 por 20. Mas não vai ser. Então, 5 vai receber o dobro. 5 vai receber o dobro. Né? E outros 15, né? Eu tirei 5 daqui, dos 20, e 15 vai receber o valor normal. Como é que eu faço isso? Uma dica, pessoal, é você dividir o 50 mil por 20, seria 2.500 cada um, né? Só que daí tem gente que vai receber o dobro. O dobro, né? Então, como que você faria isso? Se tem gente que vai receber o dobro. Pensa aí. Se eu tenho pessoas que vai receber o dobro de quem vai receber 20 mil, de quem vai receber os outros valores. Então eu tenho 15 funcionários com uma parte e 5 funcionários que recebem o dobro de 15. E somando os dois, tem que dar 50 mil, né? Então, como eu fizer isso aqui, ó. Peraí, tá errado isso. Ó, vou fazer isso aqui. Se eu tenho 5, vai receber o dobro de 15 funcionários. Então, se 15 funcionários recebeu 1.000, por exemplo, 15 funcionários recebeu R$1.000. Então 5 recebeu o dobro. Recebeu 2.000. Se somar isso aqui vai dar 50 mil. 15 vezes 1.000, 15 mil. 5 vezes 2.000, 10 mil. 10 mil mais 15, 25 mil. Então não é. E aí você vai tentando aqui para achar a resposta certa para mim. Tá bom? Aí responda para mim lá no formulário que vai vir abaixo e pra gente verificar a nota de vocês, tá? Qualquer dúvida é só me encontrar no WhatsApp meu, que você já tem, e pedir informações e dúvidas no privado.